Saudações a todos, este é o canal Defesa Patriótica. Vocês provavelmente assistiram o debate na Rede Bandeirantes. Eu gostaria de fazer então uma breve análise sobre o desempenho dos candidatos, em especial o do Bolsonaro. Bom, havia muito medo de que o Bolsonaro não se saísse bem, que ele ficasse nervoso. E de fato, no início, eu notei um certo nervosismo no jeito dele falar. Ele estava gaguejando um pouco, falando devagar, dando umas travadas. Mas depois ele parece que seguiu num bom ritmo até o final. E na minha opinião, e eu acho que isso ficou bem claro para quem tem um pouco de honestidade e capacidade de observação mesmo, o Bolsonaro venceu esse debate. Ele venceu logo no início. Ele já começou vencendo. Quando o Boulos, claro, como ele é um candidato nanico, ele tenta criar uma projeção em cima de quem está em primeiro lugar e criar uma espécie de antagonismo. E o Bolsonaro se saiu muito bem diante daquelas acusações à la Folha de São Paulo, do Boulos. Eles falam que são contra a grande mídia, mas são papagaios de pirata da grande mídia, como a própria Folha, que é a campeã em espalhar fake news. E depois essas revistas, esses jornais acusam o Bolsonaro de espalhar fake news. Aliás, esse termo fake news começou para designar a mídia tradicional. E agora a mídia tradicional está tentando usar esse termo para censurar a internet, para censurar a liberdade de expressão. Mas voltando ao assunto, Bolsonaro respondeu muito bem inicialmente ao Boulos. Ele deu umas alfinetadas muito boas no Alckmin, em especial quando falou com Ciro Gomes e falou que o Ciro Gomes seria um santo se tirasse o povo do SPC daquela maneira mágica como o Ciro Gomes prometeu. Claro, promessa de campanha, puro marketing eleitoral, pura demagogia. Ele viu que tem milhões de brasileiros no SPC, então, claro, por que não tentar ganhar esses votos de uma maneira fácil, não é? Isso até virou chacota. E o Bolsonaro saiu muito bem nesse embate com Ciro Gomes. Ele mesmo expôs essa ideia do Ciro como simplista. Ainda foi suave, poderia ter chamado mesmo de populista, eleitoreira, compra de votos de maneira indireta, ou nem tão indireta assim. Mas de qualquer forma, o Ciro é que ficou mal. E isso foi muito bom. Ele também expôs o centrão do Alckmin. Aliás, acusa o Bolsonaro de ter procurado o centrão. Isso é completamente falso, é mentira do MBL. Porque o MBL está 100% com o Alckmin. Isso vocês têm que entender. A própria narrativa deles visa beneficiar o Alckmin e prejudicar Bolsonaro. Sempre passando a mão na cabeça do centro da Odebrecht. Evitando, por exemplo, tocar no assunto de que o Alckmin vai trazer sim a volta do imposto sindical com outro nome, só que vai ser pior, porque vai ser através de uma aprovação de uma assembleia de sindicalistas. Parece que se 20% deles concordarem, toda uma categoria que eles decidirem vai ter que pagar a quantia que eles fixarem. Quer dizer, é muito pior do que o imposto sindical. Agora você vê o MBL falando isso? Óbvio que não. O MBL é um servo do Geraldo Alckmin, é um servo do PSDB e sempre foi. E voltando à aliança com o Centrão, o Bolsonaro nunca procurou o Centrão. O Bolsonaro só foi atrás do Magno Malta. Agora, uma vez que o líder do partido do Magno Malta exigiu um toma lá da cá, obviamente o Bolsonaro não acatou. E quem que acatou esse tipo de coisa? O senhor Geraldo Alckmin. Todos os partidos do Centrão corrupto que querem destruir a Lava Jato foram atrás do Alckmin. E o Alckmin loteou e vendeu o seu governo para eles. Inclusive com a volta do imposto sindical, falando mais uma vez. Então Bolsonaro conseguiu se sobressair sobre Ciro Gomes, conseguiu bater no Alckmin e conseguiu expor aquilo que o Boulos é, um invasor de propriedade privada, que nem merecia estar nesse debate. O Ciro tentou ser populista, tentou ganhar o voto das pessoas que estão no SPC,
Não sei se isso vai dar certo, imagino que não. E o próprio Bolsonaro expôs bem essa ideia, simplismo, promessa de campanha vazia. O Alckmin vai trazer o imposto sindical com outro nome, isso ficou bem claro, ele falou muito bem que os próprios sindicatos seriam contra o imposto sindical, que só teriam ficado sindicatos bons, só que eles precisam ter meios de se manter, então eles passarão a ser subsidiados através de acordos firmados em assembleias sindicalistas. Ou seja, os sindicalistas vão se reunir e vão dizer o quanto que você vai ter que pagar. Talvez você pague o dobro, o triplo. Talvez você pague um mês de salário ou 5 dias de salário por ano para esses parasitas. Antes você só pagava um no tempo do imposto sindical. Com o Alckmin, provavelmente vai ser muito pior. Os outros candidatos ficaram apagados. Meirelles é só um papagaio de pirata, praticamente, do Alckmin. Só está ali como boi de piranha. Justamente para não associarem tão incisivamente o Alckmin ao governo Michel Temer. Então é para isso que o Meirelles está ali. Para isso e para atacar Bolsonaro para ajudar o próprio Alckmin. Porque o MDB está apoiando o Alckmin, no fim das contas. E por fim eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é aquela figura que quer aparecer a todo custo e vai soltando um monte de assuntos pinçados, principalmente nesse meio da internet, para tentar chamar alguma atenção. Então ele é cheio das teorias da conspiração, falou no debate em Nova Ordem Mundial, o que é uma besteira, pelo menos da maneira como eles colocam esse termo, como uma conspiração Illuminati, maçônica, judaica, jesuíta, dos reptilianos, uma coisa bem maluca. Eu até achei que ele ia falar que a Terra era plana, porque seguiria bem esse estilo que ele estava demonstrando. Mas, no fim das contas, o Cabo Daciolo é um cara ignorante, isso fica bem claro. E ele faz uma espécie de caricatura de elementos do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não é a caricatura. O Bolsonaro, ele defende determinadas coisas porque ele tem convicções nelas e tem fundamentos para defender aquilo que ele defende. Ele tem uma visão propositiva também. Já o Daciolo era contra os banqueiros e não explicava como que ele seria contra os banqueiros, se ele iria abrir a possibilidade de abrir mais bancos ou se iria baixar os juros na canetada. Era uma coisa esquisita. E é claro, boa parte da direita, que infelizmente é bastante ignorante, acaba aplaudindo. É aquele tipo de situação na qual se aplaude o louco dançando. Então o Daciolo estava ali como um bobo da corte. Parecido com o Boulos. O Daciolo chegou até a mencionar o Enéas, o que, bom, coitado do Enéas. Eu não sou um grande fã do Enéas, mas ele era um cara estudado, ele era um cara com inteligência, ele era um cara com bastante conhecimento, especializado ali na área da medicina. Já o Daciolo é um cara que visivelmente tem um QI bem baixo. É um cara que não tem conhecimento nenhum. É um ignorante. Um ignorante que fica cuspindo teorias da conspiração e nomes de efeito para tentar se colocar como a antítese do todo que está ali. O que é uma imitação barata e mal feita, pelo menos de parte do Bolsonaro. Sabe aquela pintura que a velhinha tentou arrumar de Jesus Cristo? Ela tentou fazer uma restauração e ficou aquela coisa cômica. Então, esse é o Cabo Daciolo, tentando imitar o Bolsonaro. Aliás, muitos ali queriam imitar o Bolsonaro. Muitas das pautas que antes só eram defendidas pelo Bolsonaro e eram rechaçadas pelos outros, como o próprio Olavo de Carvalho assinalou, eles estavam todos defendendo. Inclusive o Alckmin falando da insegurança das pessoas que vivem no campo. Mas no fim das contas, falando do Daciolo, ele ajudou o Bolsonaro.
Eles fizeram uma dobradinha ali. O Bolsonaro foi bastante gentil com ele. Ele também não atacou o Bolsonaro, então eu acho que ele foi consciente nesse ponto de vista. Também o Bolsonaro quase ingressou no conhecido agora partido como Partido Patriota, que antes tinha outro nome, eu acho que era ecologista, alguma coisa assim ligada à ecologia. No fim das contas, Bolsonaro foi o que teve a maior projeção disparado nas menções na internet, mas assim, disparado no Brasil todo. Tem um mapa que você pode observar qual candidato foi o mais comentado. E o Bolsonaro está em todo o país, menos no Rio de Janeiro, que quem ganhou foi o Daciolo. Quer dizer, os outros candidatos do establishment, principalmente o Alckmin, o maior inimigo da direita, que é o Alckmin, praticamente pouquíssimas menções se comparado com o Bolsonaro. Enfim. Claro, depois do debate, agora vai vir as análises e também as narrativas da mídia tucana. Então, na Jovem Pan, o tucano e servo de Alckmin, Marco Antônio Villa, já fez a sua análisezinha, dizendo que todos foram ruins e que a nova república e sei lá. Esse tipo de coisa que ele fala quando o Alckmin não vai bem. Se o Alckmin tivesse indo um pouquinho melhor, eles estariam dizendo o quanto o Alckmin foi bem e o quanto ele está mais preparado que os outros para governar o Brasil. Então vocês têm que entender a motivação por trás do discurso, a quem o discurso serve. O MBL também, claro, como o Alckmin não foi tão bem, não foi nada bem, ficou apagado no debate, então eles tentam nivelar todo mundo. Essa é a análise do MBL também, nivelando todo mundo. Obviamente, o tucano ficou totalmente apagado. O Bolsonaro claramente venceu o debate. E MBL, Jovem Pan, Globo, Veja, Isto É, Folha, não tem o que fazer para fazer o picolé de chuchu subir. Porque o santo merendeiro não tem jeito. Ele é rejeitado pela população, ele é a cara abjeta do establishment, ele é a cara abjeta daquilo que quer destruir a Lava Jato e daquilo que quer fazer o Brasil voltar a ser aquilo que sempre foi. Um país burocrático, cheio das regulamentações, sindicalizado, porque mais uma vez eu vou lembrar que ele vai voltar com o imposto sindical piorado, porque é um imposto sindical ser fixado pelos sindicalistas. E é isso que o Bolsonaro tem que bater o martelo também em cima do Alckmin. Você acha, Alckmin, que qualquer contribuição sindical deva ser feita a nível individual pelo trabalhador, o quanto ele quiser, ou decidido por uma assembleia de sindicalistas, o quanto que todo mundo vai ter que pagar? O Bolsonaro tem que ser incisivo e colocar o santo merendeiro contra a parede, porque o MBL e demais grupelhos que se dizem de direita, na verdade, estão apoiando e estão em silêncio nesse caso do Geraldo Alckmin, que vai trazer, sim, o imposto sindical de volta. Então é isso. Obrigado a todos e tchau.